Olá, meus amores! Bom, esse videozinho aqui de hoje é a revisão para a nossa avaliação de ciências, que será na próxima semana, e para ajudá-los a compreender melhor, a temática que vai envolver a nossa avaliação será as estações do ano e de que forma o movimento do planeta Terra altera no clima do nosso planeta, né? Então, vamos ter uma demonstração bem simples para que vocês possam compreender, além do vídeo que a Pro enviou semana passada para a atividade de ciências que vocês vão poder fazer, tá bom? Outro material que vai ajudá-los para fazer essa avaliação de ciências e serem bem-sucedidos é o material impresso da avaliação, tá bom? Frente e verso, onde vocês vão poder responder e estudar por meio dessa atividade e saírem bem-sucedidos nessa avaliação, tá bom? Então, antes, para a gente poder fazer aquele resuminho básico, o nosso planeta Terra e os outros planetas, né, da qual faz parte de um sistema, né, da nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, né, o sistema da qual nosso planeta Terra faz parte é o sistema solar, tá bom? O sistema solar é composto do Sol e de mais 9 planetas. Quais são esses? O planeta mais próximo do Sol é o Mercúrio, né? O segundo, temos o Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o que saiu e agora entrou, que é o Plutão, tá bom? Além de várias luas, né, de vários satélites naturais. O satélite do nosso planeta se chama Lua e outros planetas do sistema solar possuem satélites também, tá bom? Todos esses planetas, né, todos esses satélites, eles têm um próprio movimento giratório e todos eles giram ao redor do Sol, tá bom? Isso que é importante a gente saber. Os planetas giram ao redor do Sol. Cada planeta tem um tempo de fazer esse movimento, né? E a Terra não é diferente. Esse movimento, ele altera o clima do nosso planeta, porque vai ter momentos nesse movimento que a Terra faz em que o planeta fica mais distante e tem uns que o planeta fica mais próximo, né? Quando está mais distante, nós sentimos mais frio, né? Que seria o que? A estação do inverno. E quando está mais próximo, recebemos mais luz do sol, o que ocasiona o calor, né? O aumento da temperatura, e no caso é o verão. Vamos entender como é que surge esse movimento? Bom, a Pro vai pegar essa lanterninha que eu possuo aqui para simular o Sol, tá bom? E aqui o globo terrestre, tá bom? Que é o planeta Terra. De antemão, a Terra, ela tem dois tipos de movimentos. É o rotação e o translação. É importante vocês entenderem esse movimento porque é o assunto da avaliação, tá bom? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor dela mesma. A Terra gira também. Esse movimento aqui, ó, que a Terra faz, se chama movimento de rotação. E quando a Terra ela consegue dar uma volta em torno dela mesma, significa que ela levou 24 horas ou um dia para girar em torno dela mesma. Esse movimento causa os dias e as noites. Por quê? Aqui, vamos ver se você consegue localizar o Brasil. Aqui. O Brasil está bem aqui. Bom, enquanto a Terra está girando, tá vendo? Quando ela recebe a luz do Sol, significa que está durante o período do dia. E ao passo que ela vai girando e fica a Terra, né? Digamos, o nosso Brasil fica
oposto à luz do Sol, significa que estamos de noite e o outro lado da Terra está sendo clareado pela luz do Sol, que se torna o dia. Então, esse movimento ele estabelece o dia e a noite, tá bom? Que é o movimento de rotação. E o movimento de translação? Além da Terra girar e girar e girar sem parar, ela também gira e gira e gira sem parar ao redor do Sol. Esse movimento se chama translação. A Terra leva 365 dias para completar uma volta completa ao redor do Sol. 365 dias. É o movimento de translação, tá bom? A partir desse movimento, em que a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, ocorrem as estações do ano. Como eu havia falado mais cedo, né? Quando o planeta Terra ele está mais próximo, o hemisfério sul, principalmente, porque é onde está localizado o nosso país, né? O Brasil. O hemisfério sul, ele está mais próximo do Sol, né? Durante esse movimento, nós temos um aumento da temperatura. No caso, seria o verão. E quando ele está mais afastado, nós temos uma queda da temperatura, o que ocasiona o quê? O friozinho. Né? Estamos passando por esse momento desse distanciamento da Terra com o Sol, que é o inverno, o outono e o inverno, tá bom? Então é por isso que tem períodos do ano em que a Terra fica mais quente e outros períodos em que a Terra fica, né, mais fria. O hemisfério sul, né, essa parte aqui de baixo, tá vendo essa linha vermelha? Bom, da linha vermelha para baixo é o hemisfério sul. Grande parte do Brasil está localizado no hemisfério sul. O hemisfério sul recebe mais luz do sol do que o hemisfério norte. Por isso, gente, é que no nosso inverno não neva, como acontece nos países como Estados Unidos, Canadá e muitos países da Europa, porque eles estão aqui em cima, ó, no hemisfério norte, né? Pelo fato de estarem no hemisfério norte, recebe pouca luz do sol em relação a quem está no hemisfério sul. Olha como a Terra é. Ela não é retinha como está assim. Ela não é assim. Ela é inclinada, né? Nosso planeta ele é inclinado. Essa inclinação favorece com que o hemisfério sul receba mais luz solar. Por isso que o nosso verão é mais quente e o nosso inverno não é tanto frio a ponto de nevar como ocorre nos Estados Unidos e muitos outros países do sul. Por isso que nós não temos neve. Nós não fazemos bolinhas de neve, nem boneco de neve, porque nosso inverno não é assim. Porém, no hemisfério sul, o inverno costuma ter uma queda de temperatura e ser um período mais chuvoso. Chove bastante durante esse período, que é o período do inverno. Tá bom? Mas não chega a nevar. São poucos lugares do hemisfério sul que neva, tá bom? No Brasil tem neve sim, mas é em uma região bem mais distante, mais para o sul. Uma região mais escondida, mas não neva tanto quanto alguns países do hemisfério norte. Norte em cima, sul embaixo, tá bom? Certo. Quais são as estações do ano que nós temos? Nós temos 4 estações do ano, tá bom? Que é o que? O verão, o inverno, a primavera e o outono. Para a gente poder ter uma base, cada dia, né, algum desses dias, inicia uma estação e termina outra. Vamos nos basear entre os dias 20 a 22, tá bom? Para ficar mais fácil, em vez de decorar apenas a data. Bom, a partir do dia 20 a 22 de dezembro, começa o verão, né? O aumento da temperatura, os dias são mais longos, né? Então,
esse sentimento, né, esse frio, né, do dia ser mais longo que a noite e esse aumento de temperatura, esse calor mais que sentimos, acontece de uma maneira maior a partir do mês de dezembro, tá bom? Especificadamente do dia 20 a 22 de dezembro, que começa o verão e se estende até os dias 20 a 22 de março. Dos dias 20 a 22 de março até o mês de junho, né? Vamos contar 3 meses. 22 de março, 22 de abril, 22 de maio e 22 de junho. Aproximadamente essas datas, né? De 20 a 22 de junho. Nós estamos agora no período do outono. O período do outono é um período bastante seco. Chove bastante, mas não faz tanto frio assim, né? Em muitos lugares ocorre a queda das folhas, ou senão as folhas ficam amareladas. Essa estação também favorece o aparecimento de muitas frutas, né? E em muitas regiões, como nas regiões do hemisfério norte, ocorre o que? A queda das folhas, até mesmo a queda da temperatura, mas não chega a nevar. Já está preparando a terra para o esfriamento. Aqui nós sentimos bastante calor porque o clima fica seco, né? O clima fica um clima abafado, um clima seco. E aqui também começa a chover, começa a dar os inícios do inverno. A partir desse dia, do dia 20 a 22 de junho até 20 a 22 de setembro, nós temos o que? O inverno. Né? A época junina, a época do inverno, a época do frio, né? As noites, como a gente pode constar aqui, são mais longas do que o dia, né? As noites são mais longas e é o predomínio da chuva, uma queda mais brusca da temperatura, tá bom? Depois do inverno, lá para o dia 22, né, de setembro, quando acaba o inverno, já começa uma estação que é a estação mais favorita da maioria, que é a primavera, que é a estação das flores, né? Como a gente pode perceber, a estação das flores, que é a primavera. Na primavera, né, nós temos já o começo do aumento da temperatura, né, uma época bastante agradável, até iniciar o verão e assim já começa todo o ciclo giratório das estações. Então aqui nós vamos ter essa atividade onde vocês vão observar o sistema solar com o nome dos planetas que a Pro já mencionou, tá bom? Vamos responder completar essa atividade aqui, que vai estar assim: complete com as palavras acima. As estrelas têm luz? E vocês vão localizar a resposta. A Terra é um? Observe a palavra e vocês vão responder. Os planetas giram ao redor do, né? Qual é o planeta mais próximo do Sol? A Pro falou no início do vídeo, vocês vão colocar. O local onde o Sol se põe é qual? Vamos fazer essa pesquisa? Tem no livro, tá bom? Os planetas recebem o que do Sol? Será que é luz? Então, serão essas questões que vocês irão responder. A questão 2, vocês vão fazer um desenho e vão ilustrar os astros que iluminam o nosso céu tanto de dia como pela noite. Bom, também temos outra questão. Qual o nome dado ao conjunto formado pelo Sol e pelos 8 planetas? 8, 9 planetas, aliás, né? E vocês vão responder qual é o nome desse sistema. E qual é o nome do satélite natural que ilumina a Terra à noite? O próprio nome da Pro já dá uma ideia de qual é o nome desse satélite, tá bom? A questão 5, vocês vão pintar de verde a parte da Terra que representa a parte sólida e de azul a parte líquida da Terra. Aqui, quando a gente vira a questão, na questão 6, vocês vão marcar aqui qual é a resposta correta. Rotação é o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma.
Quanto tempo ela leva? Vocês vão responder. E a translação? É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Quanto tempo a Terra leva para poder fazer esse movimento? Vocês vão responder também. No 7, vocês vão considerar a região de vocês, que é diferente do que os livros mostram de um inverno com neve ou um outono caindo várias folhas alaranjadas, né? Vocês vão marcar um X na característica da estação da qual vocês fazem parte aqui. O frio é no verão ou no inverno? O calor, muita chuva, pouca chuva. Então, vocês vão marcar com X conforme o que vocês sentem, né, com a ajuda da mamãe e do papai, em relação ao clima que nós sentimos aqui no Brasil. Bom, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos primavera, outono, verão e inverno. Não temos os dias, mas temos os meses. Bom, de março a junho, qual é a estação que predomina? De junho a setembro, de setembro a dezembro e de dezembro a março. Vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com as informações da primeira coluna, certo? E o 9 vocês vão ligar os pontos. Primavera é a estação do calor, do frio, das flores ou das frutas. E por aí sucessivamente. E a questão 10 é pessoal. Qual é a estação do ano que você mais gosta e por quê? Vocês vão escrever qual dessas estações que você mais gosta e justificar o seu sentimento em relação a essa estação, tá bom? Esse vídeo foi mais longo porque foi um vídeo, uma explicação mais geral, inclusive dizendo como é que será feita a atividade. Eu espero que vocês consigam responder e que nos acompanhem aqui nesse canal, tá bom? Esse vídeo vai estar disponível na plataforma do Google e no WhatsApp. E qualquer dúvida, põe observações na parte dos comentários do Google para a gente poder tirar dúvidas e mandar bem nessa prova, tá bom? Capricha na atividade e beijos!